exemplo número 2 também é um exemplo retirado do livro do Knight. E percebam que eu peço para calcular, na verdade, o autor, né, pede para calcular o campo elétrico num fio que passa corrente, e me dá os dados do fio e a diferença de potencial. Então, só lembrando um pouco da teoria, quando eu aplico uma diferença de potencial nas extremidades do fio, se estabelece um campo elétrico. Lembram do conteúdo de diferença de potencial, que era uma integral do campo? Quando eu tenho uma diferença de potencial, se forma um campo elétrico. Isso andava junto. Este campo, lembra da definição de campo? O campo é a força que atua sobre a carga, né? Então, quando eu estabeleço um campo elétrico no fio, vai haver uma força sobre os elétrons livres do fio, que vão movimentar esses elétrons de forma a constituir a corrente. Tá? Então, eu preciso da diferença de potencial para estabelecer o campo elétrico, que é o que nós vamos calcular, para que haja uma força que acelere as cargas num dado sentido, de forma a constituir aquele fluxo, né, aquele movimento ordenado dos elétrons, que é a nossa corrente elétrica. O exemplo número 2 diz o seguinte: uma diferença de potencial de 1,5 volts é estabelecida através de um fio de nicromo de 200 centímetros de comprimento e 1 milímetro de diâmetro, quando o mesmo é conectado aos terminais de uma bateria de 1,5 volts. Quais são o campo elétrico e a corrente no fio? Então, ó, eu tenho um fio de nicromo. Nicromo é uma liga, tá? De níquel cromo. E o nicromo, toda vez que o problema disser um material, um fio de cobre, um fio de prata, enfim, de nicromo, qualquer material de ferro, quando der o material, desconfiem que vocês tenham um dado que está na tabela que eu expliquei da resistividade. Lembra que a resistividade é uma característica da substância? Então, quando vocês tiverem o material, deem uma olhada na tabela se vocês não têm a resistividade, tá? Porque tem muitos fios, muitos materiais que são bem estabelecidos. O nicromo, por acaso, não está naquela tabela. Aliás, deixa eu olhar a tabela aqui para ver se... ele não tem o nicromo naquela tabela que eu peguei do Halliday, mas o nicromo é um fio, é um material bem conhecido na literatura e ele tem a resistividade conhecida. Então eu vou colocar aqui o valor para vocês, tá? Não tá na tabela, mas eu tô fornecendo, eu peguei num livro. A resistividade do nicromo, ou nicrome, alguns chamam, é 1,5 vezes 10 na menos 6, 1 vezes metro, tá? Então, normalmente, quando vocês tiverem o material, a resistividade é um dado que vocês vão ter. Então, vocês têm um fio desse material de 200 centímetros, vocês têm o comprimento do fio, então, L, 200 centímetros. Se eu passar isso aqui para metros, 1 metro tem 100 centímetros, isso aqui vai dar 2 metros, né? Eu tenho 200 centímetros de comprimento e 1 milímetro de diâmetro. Se o diâmetro é 1 milímetro, para que pode me servir o diâmetro? Lembra que eu tenho uma relação da resistência com a resistividade? Tem uma fórmula assim, ó, resistência, resistividade vezes o comprimento dividido pela área. A área de seção transversal do fio geralmente é a área de um círculo e depende do diâmetro ou do raio, né? A área é π raio ao quadrado, área de círculo. Então, se eu tiver o diâmetro, eu vou ter a área. Então, com esses dados, eu vou ter a resistência. Vamos ver o que eu quero calcular para ver se isso vai ser útil, né? Então, vamos ver melhor. Então, eu tenho a diferença de potencial de 1,5 volts,
que é o potencial da bateria. Ó, aplicou uma bateria de 1,5 volts, estabeleceu essa diferença potencial, aí vai passar corrente. Lembra que uma diferença potencial faz passar corrente, né? Se estabelece um campo elétrico, passa corrente no fio, e eu quero saber justamente o campo elétrico e a corrente. Então, de onde que nós vamos tirar os dados? Então, a corrente... Primeiro, campo elétrico. Vamos calcular na ordem aqui. Campo elétrico. Se vocês olharem as fórmulas que a gente tinha lá, que aparece campo elétrico, a gente tinha uma relação da resistividade com o campo elétrico, né? Não sei se vocês lembram que tinha assim, ó, a resistividade era o campo sobre a densidade de corrente. E eu tenho uma outra relação para o campo elétrico, que eu não é uma fórmula pronta, mas eu usei na dedução dessa fórmula aqui, ó, que eu abri lá da diferença de potencial. Eu disse que o campo era diferente, V era ED, né? Então o campo era V dividido pela distância D, que no meu caso aqui a distância é o comprimento do fio. Se vocês abrirem a dedução, quando eu deduzi essa fórmula aqui, ó, vocês vão ver que eu usei essa relação aqui, ó. Se eu usar isso aqui, eu tenho os dados, ó, porque eu tenho a diferença de potencial e eu tenho a distância de aplicação dessa diferença de potencial, que é o próprio comprimento do fio. Então, eu consigo calcular o campo 0,75 volt por metro, se eu fizer aqui, né? Ou Newton por Coulomb, que também é unidade no sistema internacional. Então, essa é uma das respostas. A outra pergunta aqui é a corrente. Então, a corrente, eu tinha uma opção, que era calcular a corrente aqui, ó, pela carga pelo tempo. Eu não tenho esses dados, então não me adianta. Mas eu tinha uma outra relação, que eu até disse que alguns autores chamam de lei de Ohm, que eu tenho os dados aqui para calcular a corrente, ó, porque V eu tenho e R eu sei calcular. Então, eu vou calcular a resistência para poder usar aqui, ó, que a corrente é V dividido por R. Então, a resistência é Rho, que é o dado do nicromo, fornecido pela literatura, vezes o comprimento, dividido pela área. A área de seção de um fio é π raio ao quadrado. Se o diâmetro é 1 milímetro, o raio é meio milímetro. Meio milímetro em metro tem que dividir por 1000. Vai dar um fator 10 na menos 3. Né? Então, aqui é 0,5 vezes 10 na menos 3. E o raio é ao quadrado, ó. Tá? Todas as áreas que vocês vão calcular vai ser de círculo. Então, não se preocupem. Se tiver outra área, como é que eu vou saber? A área do fio, se vocês cortarem o fio e olhar, a área é sempre um círculo. Tá? Então, se fizer esse cálculo aqui, vocês vão achar 3,8 ohms, que é a unidade de resistência. E a minha corrente, que eu quero calcular, é a diferença de potencial dividido, então, pela resistência. Isso aqui vai dar 0,39 ampere, que é a unidade de corrente no sistema internacional.